This call is now being recorded. Aqui. Isso. Pronto. Vamos lá, né, pessoal? Bom dia para todo mundo de novo. Então, vamos continuar estudando a parte de geometria espacial. Só que primeiro vamos resolver a questão do Google Classroom, né? Foram 3 questõezinhas baseadas na aula anterior, né? Que foi mais falando sobre os polígonos e a relação de Euler, né? Que a gente utilizou na aula passada. Então, essa primeira questão aqui. E aí, qual foi a alternativa que vocês marcaram? Letra A, B, C ou D? Ou E? Essa pergunta inicial aqui, sobre mais ou menos a teoria que a gente estudou. Diz assim, a respeito da definição de poliedros e de sua classificação, assinale a alternativa correta. A gente tem aqui a letra A, ó, os sólidos geométricos que estão dentro do conjunto dos poliedros. Aí olha só, né? Os sólidos geométricos que estão dentro do conjunto dos poliedros, né? São quem? Os prismas, as pirâmides e os corpos redondos. Verdadeiro ou falso? E aí? Eu digo que é falso. Vocês me acompanham? Professor, eu fiquei pensando muito nessa questão, eu até ia falar com o senhor, só que aí depois eu apaguei a mensagem, não sei se o senhor viu. Eu vi, eu vi. Diz Porque o aí, qual senhor foi a falou. dúvida? Não, foi porque tinha falado assim, faces retangulares. Eu falei, cara, nem todos são retangulares, né? Isso. Nem todos são retangulares, exatamente. Então não seria uma afirmativa correta, né? Se eu tenho uma brecha para que seja falsa, não posso afirmar que é 100% correta. Como essa daqui, né? Essa é falsa. Por que que é falsa? Os poliedros é o conjunto, né, que é formado pelos poliedros, são quem? Os prismas, as pirâmides, mas os corpos redondos não são o quê? Eles não são poliedros, né? Os corpos redondos não são poliedros. Lembra que a gente divide eles em duas, né? Os prismas, né? Nós dividimos eles aqui em. Cadê? Vou botar aqui. As figuras espaciais em dois, né? Ó, nós temos os poliedros, que no caso são as figuras, né, que fornecem essa região poligonal, que aí a gente entra com os prismas e as pirâmides, e os corpos redondos, né? Que formam essa figura, com o corte dela, a gente forma essa figura aqui, essa região curva, né? Aqui, o que que torna a questão falsa aqui? A questão se torna falsa porque ele diz que os corpos redondos também fazeriam parte do conjunto dos poliedros, né? O que não é verdade. É somente os prismas e as pirâmides. Beleza? A letra B, ó. Os poliedros são objetos tridimensionais. Até aqui, beleza, né? Os poliedros são objetos tridimensionais. Por isso, é possível encontrar neles 3 medidas ortogonais, né? Quais? Comprimento, a largura e a profundidade, né? Eita, meu Deus, já tá me dando uma agonia aqui na respiração. Então, essa aqui tá perfeita, essa afirmativa, completamente correta. Completamente correta, né? Ó, os poliedros são tridimensionais, tem 3 dimensões, né? E essas dimensões a gente pode encontrar elas de que forma, né? Elas são o comprimento, a largura e a profundidade, né? E a profundidade. Beleza? Então a gente já mataria a questão aqui. Então vamos ver porque que as outras são falsas, né? Ó, poliedros são objetos cujas faces são polígonos. Até aqui, beleza, né?
Aí, corpos redondos são objetos em que todas as faces, aí que ele diz aqui, todas as faces são planas. Por exemplo, pega aqui, né, ó, o cone. Todas as faces do cone são planas? Não, né? Não. O que foi que fez com que a questão ficasse errada? Foi ele dizer que os corpos redondos são objetos em que todas as faces são planas, né? O que não é verdade. Então a alternativa aqui se torna falsa. Beleza? Os poliedros são sólidos geométricos espaciais. Tranquilo. Tridimensionais também. E formados por faces retangulares? Não, né? Todos são formados por faces retangulares. E a pirâmide, né? A pirâmide não é, ela é um poliedro. É uma figura geométrica espacial. Ela tem 3 dimensões. Porém, ela não tem todas as faces retangulares, como ele está dizendo aqui. Formado por faces retangulares. Né? É formado por faces poligonais, né? Não somente por faces retangulares, certo? Então, aqui por isso que se torna falsa. E aqui ele diz que os poliedros são figuras bidimensionais, né? Não, figuras bidimensionais são as figuras planas, né? Então aqui já se torna falsa por conta disso. Poliedros são figuras tridimensionais. Beleza? Entrou ainda agora, acho que eu vi Marana e o Mara, né? Vocês acabaram de entrar aí. Bom dia, meninas. Deixa eu ver aqui. Ilmara e os que entraram agora. Bom dia. E aí, pessoal, tirou as dúvidas direitinho? Essa foi a primeira questão, né? Aí a segunda questão e a terceira, a gente iria trabalhar com as com a relação de Euler, né? Que é para a gente calcular o número de vértices, faces e arestas, né? De acordo com o que a questão nos dá. Então, na questão 2 ele diz lá, ó, sabendo que um poliedro possui 20 vértices e que em cada vértice se encontra 5 arestas. Determine o número de faces. Eu quero o número de faces. E aí, quem conseguiu fazer essa? Como é que Eu fiz. Professor, fez? Oi. mas é diferente do dela, eu fiquei, tô com medo. Foi? Oxe, mulher, como é que tu sabe o meu? Porque eu li seu pensamento. Oxe, Eita, essa eu foi. nem sei quando é o meu, só tirei a foto na hora e mandei. Então vamos lá, vamos pensar aqui e aí vocês conferem aí se vai bater. Vou ver de novo. Vamos lá. Ó, ele diz assim, sabendo que um poliedro possui 20 vértices, então eu já sei que vértices ele tem 20, né? Indiscutivelmente. Aí ele diz que em cada vértice se encontram 5 arestas. Lembra que o vértice, vou pensar aqui uma figura aqui, por exemplo, bem simplesinho aqui. Imaginar que seja uma face, só pra gente lembrar o que é vértice, né? O vértice é o quê? São esses pontos aqui, né? Ó, que encontra cada aresta, né? Ó, uma aresta, duas arestas, três arestas, quatro arestas. E esses carinhas aqui são os vértices, né? Só pra relembrar isso aí. Aí ele fala que na figura dele, desses 20 vértices, né? Em cada um desses vértices se encontram 5 arestas. O que eu posso raciocinar aqui, né? Ó, se for saber o número de arestas, o que eu tenho que fazer? Se de cada vértice sai 5 arestas, então quer dizer que em um vértice eu tenho 5. Em dois vértices eu tenho mais 5. Em três vértices eu tenho mais 5 arestas, né? Então eu teria ao todo quantas arestas? Eu teria 20 vezes 5, né? Porque de cada vértice 20, são 20 vértices. Eu encontro 5 arestas, né? Então eu teria aqui 100 arestas.
Beleza. Só que aí eu tenho que lembrar daquele detalhe, né, ó. Se eu conto o número de arestas assim, eu tô duplicando, né? Porque lembra daquele detalhe, se eu quando eu emendo duas figuras lá, seja elas quais forem, né, ó, pelas arestas, vou colocar agora aqui os triângulos aqui. Ó, peguei um triângulo e coloquei ele junto com esse quadrado. Ó, o que que eu observo? O vértice, a aresta, desculpa, desse triângulo azul, ó, ele é compartilhado com uma aresta do quadrado, né, ó. É como se eu tivesse aqui as arestas unidas, né? Então eu tenho que contar elas aqui como sendo uma. Quando eu faço o cálculo cheio aí, como eu fiz aqui do lado, é como se eu estivesse contando essa aresta aqui duas vezes, né? E assim as outras também. Por isso, ó, que a Ana Beatriz já colocou aí, né? Eu tenho que dividir esse 100 aí por 2 para não estar duplicando o meu número de arestas. Então aqui eu tenho, na verdade, ó, meu objeto teria 50 arestas. Beleza? 50 arestas. Aí agora ficou de boa. Por quê? Porque como eu já tenho um número de vértices e um número de arestas, e ele quer o número de faces, basta que eu use agora a relação de Euler. Número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2, né? O número de vértices eu sei que é 20, mais o número de faces é o que eu quero descobrir. O número de arestas eu acabei de descobrir que é 50, mais 2, né? Agora eu vou fazer minhas continhas básicas aqui, né? Eu vou isolar o F, que é o que eu quero descobrir, o F. Aí somaria aqui, ó, 52. E esse 20 que está positivo, eu vou lançar ele para lá, vamos dizer assim, né? Negativo, né? Invertendo o sinal dele. Menos 20. Deixa eu botar o chat aqui, vocês... Olha, ela já fez as continhas tudinho aqui, tinha nem visto. Então, número de faces, 32 faces o meu objeto tem. Beleza? Então, acompanhamos aí a questão de Ana Beatriz, né? Entendido? Qualquer dúvida, coloque aí no chat ou pode abrir o microfone e perguntar, certo? Fiquem à vontade, pessoal. Não levem dúvida, não. Ô, professor, por que a minha questão? Oi? O senhor falou que era a minha questão, por que a minha questão? Não, assim, acompanhando a sua questão no sentido da sua resolução aqui, que ficou certa. Entendeu? Ah, tá. Entendi. Entendeu? E essa daqui, né? A última, claro, que ficou, essa questão 3. Um poliedro convexo tem 5 faces triangulares e 3 pentagonais. Aí ele quer saber o número de arestas e o número de vértices desse poliedro. São quantos, respectivamente? Pelo que o problema nos dá, de cara eu consigo saber quantas faces eu tenho, né? No meu objeto. Já que ele diz que tem 5 faces triangulares e 3 pentagonais. Então eu tenho 5 mais 3, né? Então eu teria 8 faces. E agora vamos descobrir o número de arestas. Lembra lá como é que a gente faz para descobrir o número de arestas? É só a gente ver aqui as faces, né? Ó. E o número de arestas, ó. Que é já o que ele está pedindo, né? Ele quer o número de arestas, depois o número de vértices. Como eu tenho 5 faces triangulares, eu não sei que no triângulo eu tenho 3 arestas, né? Aí como eu tenho 5 faces desse tipo aqui, então quantas arestas eu teria, né? Eu teria 5, porque são 5 faces triangulares, vezes 3, porque em cada triângulo eu tenho 3 arestas. 5 vezes 3, né? Só que eu ainda tenho o quê? 3 pentagonais, né? Então, vou somar
Pentágono tem quantas arestas? Seriam 5 arestas, né? Pentágono. Então seria 3 vezes. Por que 3, professor? Porque são 3 pentágonos. Cada pentágono tem 5 arestas, né? Ó, 5 lados aqui. Então 3 vezes 5. Então aí daria quanto? Daria 30, né? Só que eu tenho que dividir esse número por 2, por quê? Porque senão eu vou estar duplicando o número de arestas, né? Então aqui eu tenho, na minha figura, 15 arestas. Essa é a quantidade de arestas que eu tenho. E aqui agora ficou mais fácil agora encontrar o número de vértices, já que eu tenho as faces, tem a quantidade de faces, tem a quantidade de arestas, falta saber a quantidade de vértices que eu vou usar aqui agora. Vou usar a relação de Euler, né? Número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2, né? Eu quero saber o número de vértices, então V mais o número de faces, 8, é igual ao número de arestas que eu descobri que é 15, mais 2. Vamos fazer as continhas aqui, né? O número de vértices vai ser igual a quem? Vou somar aqui, ó, 15 mais 12, 17. E o 8 que está positivo, vou lançar ele negativo, né, pessoal? Menos 8. Então, quanto é que dá isso aí? 9, né? Então, eu tenho 9 vértices. Beleza? Encontrei o número de vértices e encontrei o número de arestas aí, tá vendo? Very easy, né, Camila? Very easy. Muito bem. Alguma dúvida, se tiverem, podem perguntar, viu? Que aí eu explico de novo. Beleza, Valesca. Tranquilo, né? Então, já deixa anotado aí essa relação aqui, pessoal. Que se vocês precisarem, se cair alguma questão envolvendo essas partes lá, né? Vou responder sim. Vou responder agora a próxima questão aqui. Caiu alguma questão envolvendo esses elementos, aresta, face, vértice de um polígono lá, sendo ele regular, né? Vocês podem utilizar isso aqui e responder. Fica bem mais fácil, vai ajudar muito vocês. Beleza? E agora ó, vamos para aquela lá, né? Ó, isso aqui foi o que a gente falou na aula passada, né? E aí vamos completar isso aqui, né, Camila? Vamos completar essa questão aí. O que essa questão ela tava falando, né? Ó, ela dizia assim, um poliedro convexo tem 11 vértices e o número de faces triangulares é igual ao número de faces quadrangulares, né? Vem essa charada aqui. E uma face pentagonal. E ele quer o número de faces desse poliedro. Quantas faces ele teria? Ao que foi que eu comecei a rascunhar com vocês, né? A gente começou a perceber o seguinte. Ó, primeiro ele disse que o poliedro tem 11 vértices. Então a gente já sabe que V é 11. A gente já tinha botado aqui. Morreu. Aí eu comecei a pensar, ó. Ele está dizendo que tem faces triangulares e faces quadrangulares. Então como é que eu poderia representar isso? Você poderia representar da forma que você quiser. Você poderia fazer assim, faces triangulares, né? E representar, né, o que ele está dizendo aí, faces quadrangulares. Se quisesse fazer isso, poderia fazer. Poderia fazer faces triangulares, faces quadrangulares, só para representar, né, o que ele está dizendo aqui em palavras. Eu estou representando em forma de incógnita matemática, né? Seria uma forma de eu representar. Aí como é que foi que eu achei mais conveniente fazer? Assim, tipo, faces triangulares. Então um triângulo tem 3 vértices,
Tem 3 arestas, então eu vou ter assim, ó, F3 para representar faces triangulares. E como ele disse que o número de faces triangulares é igual ao número de faces quadrangulares, aí eu peguei e coloquei assim, ó, F com índice 4, quer dizer, faces quadrangulares, beleza? Foi por isso que eu escrevi assim, só para representar o que ele estava dizendo. E igual, né? Porque ele tá me afirmando que o número de faces triangulares, que eu ainda não sei quantas são, mas eu sei que o número de faces triangulares é igual ao número de faces quadrangulares. Eu estou montando aqui o meu raciocínio aqui com base no que ele está me falando, beleza? E por fim, ele falou que tem uma face pentagonal apenas. Aí eu botei assim, ó, face pentagonal F5. Isso aqui é igual a 1 porque só tem uma. Aqui eu sei a quantidade, certo? Aí eu pensei com vocês depois. Bom, como ele quer saber o número de faces do poliedro, então para me saber quantas faces ele tem ao todo, eu teria que somar todas elas. Aí quem são elas? As faces triangulares, as faces quadrangulares e a quantidade de faces pentagonais, né? Foi o que eu tinha que fazer para encontrar a quantidade de face total, que é o que ele quer. Então, beleza. Aí eu fiz aqui, ó, Fzão total, né, que é o que eu quero saber, a face total, seria quem? A quantidade de faces triangulares, mais a quantidade de faces quadrangular, mais a quantidade de faces pentagonal. Aí a gente pula aqui para baixo. Aí vocês, poxa, professor, por que ficou 2 vezes F3? Aí vocês vão lembrar do detalhe que ele disse. Ele falou, ó, que a quantidade de face triangular, que é essa aqui, é igual à quantidade de faces quadrangulares. É como se eu estivesse dizendo o seguinte, ó. Imagina que fosse 4. 4 mais 4, né? Imaginando que F3 seria 4 e F4 seria 4. Eu poderia somar, são quantidades iguais. Ou se eu não soubesse, eu poderia dizer que seria x mais x, né? Porque não são iguais? F3, a quantidade de faces triangulares não é igual à quantidade de faces quadrangulares? São iguais. Eu poderia somar x mais x. E somando x mais x, daria quanto? 2x, né? Se eu somando x mais x. Aí, beleza. Vão acompanhando meu raciocínio. Como essa quantidade aqui é igual a essa, então é como se eu pudesse somar as duas, tranquilamente, né? Só que aqui ficaria a meu critério. Se eu estou somando as duas, eu vou colocar um índice só, né? Então seria 2 quem? 2F. Professor, mas aí eu queria colocar F4. Teria problema? Não teria, né? Não teria problema. Porque não são iguais, né? Eu poderia fazer somando F3 mais F4. É como se eu estivesse pensando que F3 aqui se transformaria no 4. Então F4 mais F4 daria quanto? 2F4, né? Somando os dois. Só que aí eu quis pensar o seguinte, eu quis colocar o 3, né? Como se eu estivesse imaginando aqui esse 3, porque são iguais. Lembre-se sempre que são iguais. O F3 e o F4. Então, F3 mais F3 daria 2F3, né? Foi por isso que eu coloquei o F3. Só porque eu quis colocar. Se você quisesse colocar o F4, não teria problema também. Como eu disse, são iguais, né? Como eu disse, não. Como o problema está dizendo. O F3 e o F4 são iguais. Beleza? Agora, o F5 é quanto? O F5 é 1, né? São uma face pentagonal apenas. Por isso que ficou aqui, ó. Mais 1. Certo? E aqui, eu parei por quê? Porque é como se eu tivesse encontrado a formulazinha para determinar a quantidade de faces que o meu objeto tem. Ó. Quantidade de face total, como é que eu vou determinar ela? Quando eu pegar 2 vezes, né, a quantidade de faces triangulares e somar com 1. Aí eu tenho a quantidade de face total, que é o que ele quer. Aí, pessoal, qual é o nosso desafio agora? O nosso desafio
é encontrar justamente quanto é que seria esse F3 aqui, ó. Essa face triangular. Quantas faces triangulares eu tenho? Porque quando eu encontrar o valor da minha face triangular, é só substituir e somar com 1. Multiplicar por 2 e somar com 1. E aí eu encontro, né? Só que para isso, eu vou usar a relação de Euler, certo? Eita, meu Deus. Vamos tudo aqui. Eu vou usar a relação de Euler. Só que eu preciso saber ainda, ó, quem seriam as minhas arestas. Aí como é que eu vou descobrir a quantidade de arestas, né? Foi o que eu deixei para vocês pensarem aí. Como é que eu vou descobrir minha quantidade de arestas? Agora vamos pensar comigo. É só a gente utilizar aqui, ó, o mesmo raciocínio que a gente fez no exercício ainda agora. Vamos multiplicando a quantidade de faces que eu tenho pela quantidade de arestas, né? Que vão aparecer. Então ele diz assim, ó. Como o meu objeto tem faces triangulares, né, e faces quadrangulares, então eu sei que uma face triangular teria quantas arestas? 3 arestas, né? 3. Isso. Aí isso aqui seria multiplicado por quanto, pessoal? Seria multiplicado pela quantidade de faces que eu teria, né? Triangulares. Mas eu não sei quantas são ainda. Por isso eu vou botar quem aqui? Faces triangulares, beleza? Mas eu tenho também faces quadrangulares. Então, uma face quadrangular tem quantas arestas? 4. Vezes quanto? Vezes a quantidade de faces quadrangulares. Mas eu ainda não sei quantas são. Então, eu boto F4, né? F4 que representa a quantidade de faces quadrangulares. Mas, aí, ó, quantidade de faces pentagonais. Eu tenho uma, né? Uma só. E uma face pentagonal tem quantas arestas? 5 vezes a quantidade de faces pentagonais que eu tenho. Eu só tenho uma. Então, 5 vezes 1. Beleza? Isso aqui, no final, eu sei que eu tenho que dividir por quanto? Por 2. Tranquilo? Aí agora vamos ver o que a gente pode fazer com isso, né? Já estamos chegando aqui quase no resultado da nossa operação aqui. Ó, lembra daquele detalhe. O F3 é igual ao F4. Então eu posso somar eles. Como assim, professor? Eu tenho 3F3 mais 4. Vamos pensar que isso aqui, como é igual, vamos pensar que seja um 3 também. 3F3 mais 4F3 daria quanto? 7F3, né? Eu estou usando o mesmo F aqui porque são iguais. Não vou dividir ainda, né? Mais 5 porque eu não posso somar a letra com o número, né? Mais 5. Isso aqui dividido por 2. Então, novamente, eu fiquei aqui, ó, com a quantidade de arestas em forma de uma formulazinha pra gente. Como é que eu vou saber o número de arestas? Eu vou saber o número de arestas assim que eu descobrir quantas faces triangulares eu tenho. Quantas faces triangulares eu tenho. Aí agora é o seguinte, ó. Como eu sei a quantidade de vértices, eu tenho aqui a representação da quantidade de arestas, eu posso utilizar a relação de Euler. O número de vértices mais o número de faces, porque eu também tenho que a quantidade de faces é esse valor aqui, ó, que está representado por essa equaçãozinha aqui, é igual a quem? Ao número de arestas, que eu tenho representado por esse valor aqui, mais 2, certo? Aí vamos substituir agora, ver como a questão ela puxa bem o raciocínio da gente, né?
Quantos vértices eu tenho? Eu tenho 11, ó. Eu tenho 11 vértices. Mas, aí quem seria o meu Fzão aqui? Que é a quantidade total de faces. É esse valor aqui, ó. 2F3 mais 1. Então eu vou substituir ele no lugar desse F. Eu vou colocar esse cara aqui. Vai ficar, ó. 2F3 mais 1. Isso aqui é igual a quem? Ao número de arestas. Aí quanto que é o número de arestas, professor? É representado por esse valor aqui, ó. 7F3 mais 5, né? Dividido por 2. E isso mais 2, né? Mais 2. Eita, olha aí que coisa linda tá ficando. E agora, o que a gente faz? Vamos brincar aqui agora. O que eu posso fazer aqui por enquanto? Desse lado da igualdade, eu só posso somar 11 com 1, né? Então, eu vou fazer isso. Ficaria quem? Ficaria 2F3, né? Que é fácil triangular. Mais 12, beleza? Igual a quanto? Ó, pessoal. O que eu tenho desse lado da igualdade? Eu tenho duas frações, né? Eu tenho 7F3 mais 5 sobre 2. 2 inteiros, né? É o mesmo que eu estava escrevendo 2 sobre 1. São duas frações com denominadores diferentes. Para mim somar esses caras aqui, eu preciso tirar o MMC. O MMC entre 2 e 1 é quem? 2. 2. Muito bem. Eu vou fazer a regrinha lá. Lembra daquela regrinha que a gente estuda? Eu pego o numerador, ó, esse, divido por esse, e o resultado vou multiplicar por esses aqui. Tá? Então vai ficar, ó, 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 7F3, 7F3. E 1 vezes 5, 5. Repetindo, 2 dividido por 2 dá 1. E 1 vezes esses valores aqui. Vou repetir simplesmente, né? 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Certo? Aí agora eu vou fazer com a outra fração. Ó. Lembra que aqui o denominador é 1. 2 dividido, né? E 2 vezes 2, 4. Beleza? Pronto. Agora eu somei essas duas frações aqui. Elas se transformam nessa única fração aqui com o denominador 2. Certo? E agora, professor? Vamos continuar. Ó, aqui eu tenho uma igualdade agora de frações, ó. Lembra de novo. Esse cara aqui é como se fosse denominador 1 para todo mundo. E do outro lado eu tenho o denominador 2. O que eu vou fazer? O que vocês mais gostam? Multiplicar cruzado. Então vou multiplicar cruzado. Vocês adoram multiplicar cruzado, né? Então vai ficar, ó, 2 vezes esse cara, ó. 2 vezes 2F3. Vai ficar 4F3. Mais quem, ó? Vê que ainda tem um 12 aí, ó. Então 2 vezes 12. Vai dar 24, né? Isso aqui é igual. Aí aqui em cima, ó. Quem é que tá? Esses caras, né? Eu vou multiplicar isso por quanto? Do denominador 1 aqui, que não aparece, mas a gente sabe que é 1, né? 1 vezes tudo isso aqui. É só repetir, né? Então, 7F3. Vamos somar aqui, ó. Não tem problema de eu somar. 5 mais 4, 9. Pronto. Vê que eu tô conseguindo já chegar quanto seria meu valor F3, né? E agora? Vamos organizar nossa equação aqui. Organizando ela. Eu quero encontrar F3, então vou fazer tudo para isolar ele. Vou fazer assim, ó. Esse 4 que está positivo, vou lançar para ele para cá negativo, tá? E esse 9 que está positivo, eu vou lançar ele para o segundo membro aqui, o primeiro membro
negativo. Vai ficar assim, ó. 24 menos 9, né? Ó, o 9 positivo passou para lá, negativo, igual a 7F3, né? E o 4 aqui, ó, positivo, menos 4F3, negativo, né? Aí vamos aqui, ó, vamos para cá, fica mais, espaço mais limpo aqui, ó. Acompanha aí comigo aí. 24 menos 9, dá quanto? Vem ajudando essas continhas aí, que eu não sei fazer essas continhas, não, toda vez eu me enrolo. 15, né, pessoal? Igual a quanto? 7 menos 4. 3, F3, né, ó? Eu tô fazendo 7F3 menos 4F3, né? Daria 3F3, certo? Aí eu quero saber quantas faces triangulares tem no meu objeto aqui. É só agora eu passar o 3 dividindo, né? Então a quantidade de faces triangulares vai ser quanto? 5, né, ó? 15 dividido para 3. Que dá exatamente... Ó, eu tenho 3 faces, 5 faces triangulares. Aí com isso aqui é a chave para o paraíso. Com esse resultado, eu consigo determinar quantas faces eu tenho ao todo no meu objeto, que é o que ele quer. Calculo o número de faces do meu poliedro total. Qual é a quantidade de faces total que eu tenho? A quantidade total de faces, né, o que eu coloquei lá, ó, ela vai ser 2 vezes a quantidade de faces triangulares mais 1, né, ó, aqui, ó. Então, quanto é que vai ficar? Face total 2 vezes quem? Quanto que vale F3, face triangular? Eu tenho 5 faces triangulares. 2 vezes 5 mais 1. Isso aqui dá quanto? Eu tenho 11 faces, meu objeto tem 11 faces. Meu amigo, e aqui eu chego no resultado que eu queria. Que eu queria não, que o problema queria. A quantidade total de faces do meu objeto. Certo? Como é que foi que eu cheguei nela? A partir da quantidade de faces triangulares que eu descobri. E aí eu pergunto, quantas faces quadrangulares eu tenho? 5. 5 também. Porque, ó, são iguais. A mesma quantidade de faces triangulares e a mesma quantidade de faces quadrangulares. Também é 5. Que o problema estava me dizendo. Professor, e se eu quiser saber a quantidade de arestas? Aí você já tem um caminho aqui, ó. Olha o caminho aí. É só eu pegar, ó. 7 vezes quem? A quantidade de face triangular, que é 5. Então, 7 vezes 5 é 35, né? 35 mais 5, 40. E 40 dividido por 2 teria 20 arestas. Teria 20 arestas. Beleza, pessoal? Então, o probleminha mais difícilzinho que a gente fez aí até agora, né? Assim, porque puxou um bocado de raciocínio da gente, né? Entenderam? 20 minutos fazendo uma questão, porque eu tô explicando passo a passo. Se fosse para me fazer aqui do jeito que vem na minha mente, cortaria esse zero aí dos 20. Uns 2 minutos. Beleza, pessoal? Entenderam? Tentei fazer aí da forma mais clara possível para vocês. Né? Até para depois que ver o vídeo, conseguir entender, né? De onde aparecem essas letras aí no meio do caminho. Até agora, né, Camilo? Então, sempre procurar interpretar o que o problema está dizendo. E assim, a questão de representar, né, as palavras do problema, a gente tem que tentar encaixar de uma forma que nós mesmos consigamos compreender aquilo que eu estou querendo dizer, né? Se para vocês F3 e F4 não faz sentido,
representar face triangular e face quadrangular, desenhava mesmo, ó. Face triangular é igual a quantidade de faces quadrangulares, né? Só que aí, lógico que nos outros coisinhas aqui também, ó, eu teria que desenhar a figura, né? Então, assim, vão pegando esses macetezinhos assim, para vocês trabalharem com as questões da forma que ficar melhor compreendido para vocês, certo? Essa foi a última questão que a gente já tinha feito, né? E aqui, ó, agora a gente vai passar para a parte dos prismas, que é, que é o tema mesmo da aula de hoje, né? Falar sobre os prismas. E aí, quero perguntar alguma coisa? Podemos continuar tranquilamente. Professor, honestamente eu me perdi na metade do caminho, mas eu olho o vídeo. Cadê que foi? Ana Beatriz, foi? Uhum. Pronto. Você dá uma, pega lá o vídeo e corta para essa parte aí. Tenta ver de novo. Qualquer dúvida, se você permanecer, você me procura para tirar. Que às vezes é assim, né? Como foi muito detalhezinhos, realmente de primeira fica difícil pra gente pegar, né? Então você revendo talvez possa esclarecer mais. Mas ainda persistir a dúvida, você me procura que a gente tenta tirar. Tá certo? Sim, senhor. Aqui, ó. O que seria um prisma? Vamos trabalhar agora com os prismas. Aí, a ideia matemática, né, para o que a gente chama de prisma é, ó, chamamos de prisma o sólido determinado pela reunião de todos os segmentos paralelos a R. Quem é R? R é essa reta aqui, ó. O que seria um segmento paralelo a ele? Tudo isso que eu estou traçando de azul aí, ó. Tá travado aí para vocês, né? Tô traçando um monte de reta paralela aí a R. Daqui a pouco aparece. Ó, tá vendo aí em azul? Retas paralelas à reta R aí. E aí quando eu faço um monte de reta paralela a esse cara aqui, aí onde é que tem que estar essas retas? Com extremidades no polígono alfa e beta. Ó, o polígono é esse aqui, ó. Plano alfa, polígono alfa, que é esse cara aqui, e o plano beta aqui embaixo, né? Aí é esse aqui, ó. Eu estou imaginando essa região poligonal aqui e esse plano aqui embaixo. E eu estou imaginando eu traçando um monte de reta paralela a esse cara aqui, ó, com início aqui e fim aqui embaixo. Simplesmente isso, a ideia matemática, ó. Quando eu preencher todos esses espaços aqui, ó, com essas retas, vou preencher tudo. Imagina que eu preenchi tudo. Eu formei o meu prisma. A ideia matemática é essa. Que é intuitiva, né? Na verdade é bem intuitivo. Quando eu preencher todos esses espaços aqui, eu formo o meu prisma. Pronto. Ó, vendo aí? Pronto. Tá aí o meu prisma formado, né? Fechadinho, bem fechadinho agora. Aí, o que eu vou observar quando eu fechar ele todinho com essas retas aqui que eu comentei? O que vai aparecer? Ele vai ter, da mesma forma que a gente viu nos poliedros, ele vai ter face, ele vai ter as bases, né? E vai ter uma determinada altura. Então, observa, as distâncias entre as bases, né? No caso, eu tenho essa base aqui, ó, superior, e essa base inferior. Então, a distância entre elas é o que a gente chama de altura. Aí representado, né, para vocês, ó. Altura do meu prisma, tá? Sempre de uma base a outra, tá bom? E ela sempre será igual, né? No caso, ela será igual à aresta lateral quando esta for perpendicular à base, né? Quando for um ângulo de 90 graus aqui, ó. Tá? Então, quem seriam as arestas do meu prisma, pessoal? Então, todas essas regiões aqui, ó.
Lembra do conceito de aresta, né? Ó, isso aqui é uma aresta, outra aresta. Essa daqui também é uma aresta, ó, tá? Outra arestas, né? As arestas esses segmentos aí. Não muda, né? A ideia de aresta não muda. E as faces do meu prisma? As faces são essas regiões aqui, ó. Essa é uma face, essa aqui é outra face, né? A base também é uma face, tá? Então não muda a ideia de aresta, não muda a ideia de faces. Quem seriam os vértices, né? Também não muda, tá? A ideia de vértice. Então ele é formado por isso, né? Por vértices, arestas, da mesma forma, tá bom? Agora, qual é a grande sacada, né? Quando é que eu tenho aqui um prisma? Quando eu tenho as faces, ó, as faces deles, né? São sempre paralelas, né? Pelo menos duas faces paralelas. Então, quem seria paralela a essa face? Aqui, que eu risquei de vermelho. A facezinha lá atrás, aqui, ó. Ela é paralela à da frente, né? As bases são paralelas? As bases também são paralelas, né? Essa face aqui, ó. Ela é paralela a quem? A essa face aqui, ó. Lá atrás, ó. Se eu tenho pelo menos duas faces paralelas, eu tenho aí um prisma, tá? E aí lembre-se, né? Quem seria a altura nesse caso? A distância entre as duas bases, né? A superior e a inferior, certo? E aí a gente pode classificar esses prismas, né? De acordo com quem? De acordo com a base. Aqui, ó, de acordo com essa base aqui, eu posso dizer a classificação dele. Então, posso classificar basicamente, né? As mais conhecidas são essas bases aí, ó. A base triangular, a base, né, quadrangular, pentagonal e hexagonal. E aí eu posso chamar o prisma de prisma triangular, quando ele tem uma base formada por um triângulo. Da mesma forma aqui, ó, quadrangular, né, prisma quadrangular quando for um quadrado, a base. Pentagonal e hexagonal, tá? São as mais conhecidas, as mais usadas, basicamente são essas aí. As formas de que se aparecem, né, que aparecem os prismas. Então, eu classifico eles pelo tipo de base que eles têm, né? O polígono, que é a formada a base deles, tá? Por exemplo, aí, ó, tá vendo? Um prisma triangular, né? Coloca aqui a minha base, ó, triângulo, tá? Minha base superior, e aqui em cima eu teria minha base inferior e superior, tá? Então, fiquem atentos aí para classificar o prisma de acordo com a base deles. Tá bom? Triangular, pentagonal, né? Ó, a base é um pentágono. Então tem um prisma pentagonal. Tá bom? Então, de acordo com a base, né? A figura da base, eu classifico ele aí com o nomezinho. Ele também pode ter duas formas de se apresentar para vocês, tá? Nem sempre ele é assim, ó, retinho assim. E sempre ele vai aparecer lá desenhado de um retinho. Às vezes ele pode sofrer uma leve curva, né? Que é justamente o que a gente vai chamar de prisma oblíquo. Ele pode ser classificado pela posição das arestas, né? Que eu estou dizendo aqui para vocês, ó, vocês lerem lá. As arestas laterais em relação ao plano da base, ou seja, ele pode ser um prisma reto. Quando é que ele vai ser um prisma reto? Quando as arestas laterais são perpendiculares aos planos da base. É esse caso aqui, ó, tá? Então, eu tenho um plano aqui, ó, embaixo. Que lindo aí. Tá? E aí, o que acontece com ele? Ele está reto, né? Formando um ângulo de 90 graus aí com esse plano. Tá reto. Um ângulozinho de 90 graus. Então, esse aqui eu tenho um prisma reto. Intuitivamente, né? Quando é que ele vai ser oblíquo? Quando as arestas laterais são oblíquas ao plano das bases. Ou seja, ele é levemente torto. Tá vendo, ó?
a minha aresta aqui, ó. Essa minha aresta lateral aqui. Ela tem uma inclinaçãozinha. Ela não é reta. Ela sofre uma leve inclinação, né? E aqui ela já não vai formar mais perfeitamente um ângulo de 90 nessa região aqui, né? Ela tem uma leve dobradura aí. Então, quando isso acontece, ele não é um prisma reto, ele é um prisma oblíquo, tá? Prisma oblíquo. Mas aí a altura, pessoal, a altura continua sendo aquela mesma, né? A distância da base superior até a base inferior, a mesma altura continua, tá? Porém, aqui ele é classificado como um prisma oblíquo, né? Por conta dessa inclinação aqui, ó, da aresta, certo? Beleza? Só essas classificações aqui, tudo bem? Bem tranquilo até aqui. Que agora a gente vai começar a brincar de verdade, né? Que é assim, como você quer uma figura espacial, né? E aí a gente junta esses polígonos aqui para formar ela, ó. Eu tô juntando um retângulo. Tô juntando 5 retângulos aqui, né? Ó, com 2 pentágonos. E aí eu tô fechando uma caixinha aí, né? Como se eu estivesse fechando uma caixa aí. Essa caixa, ela cabe uma determinada quantidade de objeto dentro, de líquido, de alguma coisa, né? Que ela pode suportar aqui dentro, né? Que é o que a gente chama de volume, né? Aqui dentro desse objeto é possível colocar aí determinada quantidade de coisa, né? Seja líquido, seja ar, seja areia, enfim, né? E aí, como é que eu consigo calcular, né? Como é que eu consigo calcular a quantidade de material que eu poderia colocar dentro de um prisma, né? E aí, onde é que eu vou começar a trabalhar com o cálculo do volume, né? Dos prismas. Então, se você pensa, por exemplo, não tem aquelas caixinhas de leite que a gente compra no mercado? Tem umas caixinhas de leite. Aquilo seria um prisma? Sim ou não? Seria, né, pessoal? Eu Seria. não sei. Hã? Não sei. É, é um prisma. A gente acabou de ver a classificação deles, né? Seria um prisma? Sim. Tem faces paralelas, né? Entre eles. Pelo menos duas faces paralelas. É porque não tem uma caixinha de leite aqui. Mas vocês dão uma olhadinha para vocês verem se não é um prisma. Faces paralelas entre eles, né? É formado por polígonos, né? Retângulos e quadrados, retangulares, né? Geralmente a gente compra lá com uma capacidade de 1 litro, né? Aí como é que eu poderia calcular aquele volume lá, aquela capacidade dele? Do meu leite, né? Então, é simples. Basta que a gente faça o quê? Ó? O cálculo do volume dos prismas depende exclusivamente da área da base, né? E da medida da altura. Desse modo, definimos o cálculo do volume dos prismas da seguinte forma. É só eu pegar o volume. Quanto é que vai ser o volume? Vai ser a medida da superfície da base, né? A área da base, multiplicado pela altura. Simplesmente isso. Para me calcular o volume de um prisma, eu calculo a superfície da base. Professor, a base pode ser o quê? Pode ser um triângulo, pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, pode ser um pentágono. Então, calculo essa superfície da base e multiplico pela minha altura, né? E eu identificando essas regiões no meu prisma, eu calculo o volume dele, né? Por exemplo, aqui, vamos pensar agora aqui, ó. Vamos aplicar isso ali, né? Uma caixa de papelão será fabricada por uma indústria com as seguintes medidas, ó. 40 centímetros de comprimento, 20 centímetros de largura e 15 de altura. Então, eu já estou trabalhando aqui com 3 dimensões.
Vamos pensar na nossa caixinha aqui. Vai ser linda agora meus desenhos. Ó, é como se eu tivesse essa caixa aqui. Vamos pensar uma caixinha. Né? Misericórdia. Pronto. Tá aqui minha caixa, tá? Ela tem 40 centímetros de comprimento. Ó, 40 de comprimento. 40 de comprimento. 20 de largura. E 15 centímetros de altura, né? Então, é como se tivesse essa medida daqui pra cá, ó. De uma base superior à base inferior, né? 15 centímetros. Eu tenho um prisma aqui, certo? E aí, como é que eu calcularia o volume desse cara? Né? Era a área da base, esse cara aqui, ó. Seria 40 vezes 20, né? Seria um retângulo, então, base vezes altura, basicamente, né? 40 vezes 20. E aí, ao multiplicar 40 vezes 20, eu tenho a superfície da base. Aí, multiplicado por quem? Pela minha altura, 15 centímetros. É o volume desse cara, né? Só que ele diz assim, essa caixa irá armazenar doces na forma de um prisma, também, ó, com as dimensões medidas 8 centímetros de comprimento, 4 centímetros de largura e 3 centímetros de altura. É como se eu tivesse uns docinhos bem menorzinhos, tipo aqueles caramelo. Vamos imaginar que sejam os caramelos, né? Tem aqui os docinhos menores. A capacidade de desenhar ela é maravilhosa, né? E ele tem, ó, 3 centímetros de altura. Vou botar aqui, ó, de uma base a outra, né? 3 centímetros de altura, 8 de comprimento, vamos dizer que aqui é 8, e 4 de largura, né? 4 de largura. Tá aqui. Aí eu vou pegar esses docinhos de azul, aqui, esses doces aí, de forma de prisma, e vou colocar aqui dentro. Vou encher de doce essa caixa aí. Aí a pergunta é, qual é o número de doces necessários para o preenchimento total dessa caixa? Então, para me saber quantos docinhos eu vou conseguir colocar aqui dentro, eu preciso descobrir qual é o volume que essa caixa suporta e qual é o volume que esse doce ele preenche, né, dentro da minha caixa. Então, eu preciso fazer um cálculo de volume, né? Preciso fazer um cálculo de volume. E eu sei que o volume de um objeto dessa forma aqui, de forma de prisma, o volume vai ser a superfície da base, né? Ou seja, a área da base, né? Multiplicado pela minha altura, tá certo? Multiplicado pela minha altura. Simples aqui. Então, eu preciso. Quanto é que essa caixa aí de vermelho, ela suporta? Qual é o volume dela? Vamos fazer o volume da caixa. Vou fazer de vermelho 6. Volume da caixa. Vamos botar assim, tá vendo? Volume da caixa. É a superfície da base, ou seja, 40, né? Vezes 20. Na superfície da base, a base é essa aqui. Tá? Então é um retângulo, né? Porque ela não tem medidas iguais, né? Então seria 40 vezes 20. Vezes 20. Multiplicado pela altura. A altura da minha caixa é 15 centímetros, pelo que o problema me diz.
Então, 40 vezes 20 vezes 15. Tranquilo aqui. Então, aqui daria quanto? Aqui daria 40 vezes 20. Daria 800 vezes 15, né? Que dá igual, ó, o volume da minha caixa. Aqui daria 12.000, certo? Aí, cuidado, ó. Eu estou trabalhando com volume, né? Então, todas as medidas estão em centímetros. Centímetro, centímetro, né? Quando eu estou trabalhando com volume, então eu tenho que lembrar que volume é medido em metro cúbico, centímetro cúbico, né? Decímetro cúbico, certo? Agora, quanto é que os meus docinhos aí, eles ocupam de espaço? Eu tenho que calcular o volume deles. Como é que eu vou calcular? Da mesma forma. O volume dos doces vai ser a superfície da base, ou seja, a base, novamente, ela é um retângulo, né? Então seria 8 vezes 4 multiplicado pela altura, né? A altura dele, 3, certo? Então o volume dos doces, 4 vezes 8, 32. 32 vezes 3. Então o volume dos doces aí, ó, 96 centímetros cúbicos. É o que o meu doce ele vai ocupar, né? Agora, quantos doces eu vou colocar aqui dentro, né? De modo que eu consiga encher completamente essa caixa. Como é que eu faço agora? Me ajuda aí. Dividir 12.000 por 96. Isso, exatamente. A quantidade de doces, ela vai ser essa divisão aí que Camila me disse. Quantos doces eu vou conseguir colocar? Quantidade de doces. Ela vai ser 12.000 dividido para 96. Fazendo as continhas aí, pessoal. Dividindo isso aqui, daria 125 doces, né? Eu precisaria de 125 doces para encher essa minha caixa aí, certo? Todo mundo conseguiria fazer essa divisão aqui, tranquilo, sem problema. Pega lá, 112.000, né? Vai dividir isso aqui por 96. Ó, eu vou pegar aqui esses três primeiros valores aqui, as três unidades aqui, 120 para 96. Só caberia uma vez, né? E aí eu vou fazendo as divisõezinhas, né? 96, subtraio, tal, né? Beleza? Tudo, daria para vocês fazerem isso aí tranquilos. Número inteiro, né? Tranquilo. Pessoal, entenderam? Simplesmente, quando se trata de prismas, o que a gente precisa prestar atenção? A gente precisa prestar atenção na base dele. Que formato é a base do meu prisma? É um quadrado? É um retângulo? É um triângulo? Né? É um pentágono? É um hexágono? Por quê? Porque a medida do volume dele vai depender justamente da sua base. Eu preciso calcular a área da base. Depois disso, eu multiplico pela minha altura. E aí eu tenho o meu volume. Tá certo? E aí eu tenho o meu volume. Entendido, Camila? Ana Beatriz, Valesca, quem mais que tá aí? Amanda, a minha, Tudo certo. tudo certo? Everton, Ítalo, João Vitor, da Vinícius, Matheus. Qualquer dúvida, vão perguntando, viu, pessoal? Não tenho vergonha de perguntar, não, pelo amor de Deus.
Agora vamos brincar um pouco diferente aqui, ó. Mas sempre utilizando as ideias que a gente está trabalhando, certo? A ideia do volume aqui, ela vai continuar presente, né? Só que nem sempre o programinha vai pedir assim, né? Então, assim, calcula o volume. Às vezes ele muda um pouquinho, mas a ideia você vai ter que sempre ter em mente que é essa. Cálculo do volume é a superfície da base vezes a altura. Então, vamos lá. Um prisma de base quadrangular, então vê que ele dá a base. Ai, Jesus, misericórdia, foi isso. Ó, um prisma de base quadrangular possui um volume igual a 192 centímetros. Aí agora ele pede. Agora ele pede para determinar. Ele pede para determinar a altura, sabendo que ela corresponde ao triplo da medida da aresta da base. Aí tem calma, vamos respirar. Vamos ver o que ele está dizendo. O que a gente sabe? A gente sabe trabalhar com o volume. Eu sei que o volume de um determinado prisma é a medida da superfície da base vezes a minha altura, tá? Vezes a minha altura. Porém, ele já me disse que o volume desse prisma de base quadrangular é 192 centímetros cúbicos. Então, o meu V, eu já sei quem é. 192. Não vou botar centímetros, vou botar jogando na fórmula, né? 192 centímetros cúbicos. Agora, a superfície da base. Lembra que ele quer saber a altura. Então, eu estou atrás desse meu H aqui. Tá? Eu estou atrás do meu H. O que seria a superfície da base? Pessoal, a base é um quadrado. Como é que eu calculo a área de um quadrado? Né? Pensando nos termos que a gente está trabalhando, essa aqui é uma aresta, essa aqui é outra aresta, essa é uma aresta, essa aqui é uma aresta. Então, como é que eu calculo a área desse cara aqui? Ou seja, a superfície da base, né? Superfície da base. É só eu fazer a aresta vezes a minha aresta. Concorda comigo? Tem que concordar. Brincadeira. E aí, não é? A vezes A, né? Então, como ele não me disse nada sobre valores, lembra daquela ideia? Ele não me disse nada sobre valores, eu vou usar incógnitas. Então, a superfície da minha base seria a medida das arestas do meu quadrado, que é a base. Então, A vezes A, certo? Multiplicado pela minha altura. Eu não tenho a minha altura, porém, ele me deu uma informaçãozinha. Ele falou assim, ó, determine sua altura, sabendo que ela quem? A altura. Então, sabendo que a minha altura, ela é o quê? Ela é 3 vezes a medida da aresta da base. A aresta da base é A. Eu não sei a quantidade. Eu sei que ela existe, mas a quantidade exata eu ainda não sei. E eu sei que ela é 3 vezes, a altura é 3 vezes a medida dessa minha aresta. Então, eu vou escrever a minha altura como sendo 3 vezes a medida de quem? Da aresta A. Então, 3 vezes A. Olha aí, tá vendo? Esse cara aqui, ó, é que vai me dar o que eu estou procurando, que é a minha altura. Só que para me achar a minha altura, eu preciso encontrar a minha aresta, que é o A. Como é que eu vou encontrar a minha aresta? Eu estou encaminhando aqui para encontrar por esse caminho, por essa fórmula aqui, ó. Quem seria a minha altura? A minha altura seria 3 vezes a minha aresta. Então eu vou repetir aqui, ó. 3 vezes a minha aresta, né? E aqui eu vou ficar com o quê? 192 igual A vezes A. Aí vem aquela coisa, né? Eu estou multiplicando. Se eu multiplico bases iguais, eu somo os expoentes, né? Ó. A vezes A ao quadrado. Vezes ainda 3A, né? Então,
192 igual a quem? A ao quadrado vezes 3A. Vai ficar 4A ao quadrado. Cuidado, né? Eu estou multiplicando. Então aqui, ó, eu vou somar os expoentes, né? Então vai ficar, ó, 3A ao cubo, né? Então a minha aresta ao cubo vai ser igual a quem? Agora é só eu passar o 3 dividindo no 192. Vai ficar, ó, 192 dividido para 3, pessoal. Certo? Quanto é que vai ficar a minha aresta ao cubo? 192 dividido para 3, 64. Certo? 192 dividido para 3, 64. Pessoal, termina aqui. O que eu faço agora? Tira a raiz cúbica. Isso, vou tirar a raiz cúbica. Da mesma forma, se fosse um A ao quadrado, eu tiraria a raiz quadrada. Só que é um A ao cubo. Então, a minha aresta vai ser igual a raiz cúbica, que eu vou colocar o índice 3 aí. Raiz cúbica de quem? 64. Professor, eu não sei fazer a raiz cúbica. Sabe? É a mesma coisa, o mesmo pensamento da raiz quadrada. Qual o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 64? 4. Isso. Então a minha aresta vale 4. Descobri a minha aresta. Para que ela vai me servir? Ó, justamente, a altura é 3 vezes a medida da aresta. Como a minha aresta vale 4, então a minha altura vale quanto? A minha altura, 3 vezes 4. Ou seja, a altura que ele estava procurando vale exatamente 12. 3 vezes 4 é 12. Certo? Que é o que eu estava, o problema estava me pedindo. 3 vezes 4 é 12. Então, como é que eu cheguei nisso, né? Eu utilizei as ideias do volume. Ele está trabalhando com volume. Então, tem que partir de alguma forma, né? Pelo que eu sei, que é o volume. Ele me disse o volume, e eu sei que o volume é a superfície da base vezes a altura. Ele me ajudou dizendo que a minha base ela é quadrangular. Se é quadrangular, eu tenho um quadrado lá, e eu sei que a área do meu quadrado é só multiplicar os lados dele, né? A vezes A. Por quê? Porque eu sei que os lados também são representados pelas arestas, né? E aí eu chego no meu resultado tranquilamente. Pelo que o problema me forneceu. Alguma dúvida aqui? E aí, Caleb? Pronto. Beleza. E aí, Samuel, Milena, Matheus, Maria Clara? Tenho mais um exemplo antes dos exercícios? Tenho, sim. Esse exemplo aqui vai ser o exemplo do... Aqui, ó. Vamos fazer essa aqui. E aí, primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: isso é um prisma? Sim ou não? É um prisma, sim ou não? É, professor. Prisma. Aí outra questão. Esse prisma, ele é reto ou ele é oblíquo? Oblíquo. Oblíquo, perfeito. E que a aresta dele está inclinada, formando um ângulo de 45 graus aqui, ó. Beleza. Aí, ó. Vamos calcular o volume desse danado. O polígono da base de um prisma é um retângulo de lados de 6 centímetros e 4 centímetros.
Cada aresta lateral mede 10 centímetros e forma com o plano da base em ângulo de 45 graus, né? É o que está ilustrado aí na figura. Calcule o volume desse prisma. Vamos lá, pessoal. Vamos calcular o volume desse cara. Como é que eu calculo o volume de um prisma? Tá aqui, ó. O volume é a superfície da base, ou seja, a área da base. Vê que a base é esse aqui já, ó. Vezes a minha altura, né? Vezes a minha altura. Sempre é isso, não vai mudar. Agora eu tenho que identificar esses caras, né? Senão eu não vou sair do canto. Vamos lá. Superfície da base. Eu sei que é esse aqui, ó. Essa base aqui, que como são medidas diferentes, é um retângulo, mas é só multiplicar. 4 vezes 6. Né? Então já sei que é a superfície da base. Agora vem um problema. Cadê a minha altura? A minha altura, ela é o quê? Ela é a medida de uma base até a outra, né? Então eu poderia pensar que seria isso aqui, ó. Daqui para cá. Isso aqui é a minha altura, ó, né? Eu posso pensar também que seria a mesma. Ó, se eu fizer daqui para cá não tem problema. É a mesma altura, tá? Daqui para cá, de uma base para outra. Agora, vê comigo uma coisa. É mais interessante eu desenhar a altura desse lado de cá, ou é interessante eu desenhar a altura desse lado de cá? Lado 1 ou lado 2? Quero que vocês visualizem uma coisa aí interessante. O lado 1, exatamente. Por que que o lado 1 para mim se torna bem mais interessante? É fazer essa projeção da altura. E quando eu faço a projeção da altura pelo lado 1, ó, a altura tá aqui, ó. E eu quero descobrir a altura, ver que eu ainda não tenho quem é a minha altura, né? Eu consigo visualizar aí, ó, um triângulo. Triângulo retângulo, certo? Porque que ele é retângulo? Olha o ângulo de 90 graus aqui. Tá certo? E eu consigo visualizar um triângulo retângulo. Professor, para que isso vai me servir? Porque eu preciso da minha altura. O volume é a superfície da base, que é fácil de achar, porque ela já está aqui, ó, 4 vezes 6, multiplicado pela minha altura. A minha altura foi que embaçou, né? Eu não tenho ela aqui, mas eu consigo encontrar ela por meio desse triângulo. Usando o quê? Usando uma relação trigonométrica. Vê que ele me dá um ângulo aqui de 45 graus. Aí, pessoal, lembra lá. Relações trigonométricas no triângulo retângulo. Seno, cosseno e tangente. Seno de um ângulo seria quem? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Vamos botar H maiúsculo, porque a gente já está chamando a altura de H minúsculo, né? Vamos botar mais. Quem seria o cosseno? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem seria a tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente, tá? Isso aqui vai me ajudar a encontrar a minha altura. Por quê? Ó? Eu tenho um ângulo de 90 graus, um ângulo de 45 graus. Eu tenho também a medida de quem? Quem é esse cara aqui? A minha hipotenusa, né? Ó, que é oposto ao ângulo de 90 graus. E preciso do cateto. Que cateto é esse? O H, a minha altura, ela também é quem? Em relação ao triângulo. Ele é o meu cateto oposto ao ângulo, né, pessoal? Olha aí. Um ângulo de 45 graus, eu sei quem é seno, cosseno e tangente. Por quê? Porque é um ângulo notável. Então fica mais fácil para mim. Um ângulo notável eu tenho que ter na minha cachola. Porque, como eu disse, ângulos notáveis, vocês lembram que eu comentava com vocês, são ângulos que a gente não pode esquecer, né? Porque são os ângulos básicos, né? Então eu vou usar quem nessa relação aqui para encontrar a minha altura, que é o meu cateto oposto?
eu vou usar o seno. Concorda comigo? Concordo. Né? Seno. Beleza. Então vamos embora. Faltou o fôlego aqui, mas já tô recuperando. Então vamos lá. Vou apagar aqui para a gente ter mais espaço, né? Então eu vou usar, ó, seno de 45 graus vai ser igual ao cateto oposto a ele sobre a hipotenusa, certo? Seno de 45 graus é quem? Quem é que lembra? Vou ajudar. Raiz de 2 sobre 2, né? Igual. Cateto oposto. Quem é o cateto oposto ao ângulo? É a minha altura, é o que eu quero saber. H minúsculo, né? H minúsculo. Dividido sobre a hipotenusa. A hipotenusa é quem? Hipotenusa é 10. O, o lado oposto ao ângulo de 90. Né? Beleza? E aqui eu vou fazer o quê? Multiplicar cruzado. Fica 2H, ó. 2H, que é a minha altura, igual, ó, a 10 raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou passar o 2 dividindo aí. Vai ficar 10 raiz de 2 dividido para 2. A minha altura vai ser quem? 5 vezes, né? 5 raiz de 2. Aí, encontrei a minha altura. Pronto. Praticamente resolvi o meu problema. Porque agora o volume é simples. O volume do meu objeto, a superfície da base, ou seja, 4 vezes 6, que é 24, multiplicado pela minha altura. A minha altura é 5 raiz de 2. Né? 5 raiz de 2. Quanto é que vai ficar o meu volume aí? Ó, o que eu posso fazer aqui nesse caso é simplesmente só multiplicar o 24 vezes 5, tá? Se eu souber a raiz de 2, ou se o problema tivesse me dado o valor aproximado da raiz de 2, eu teria que usar esse valor. Mas eu não tenho, né? Então eu vou deixar a raiz quadrada aqui dentro mesmo. 24 vezes 5, 120 vezes, né? A raiz de 2, vou deixar a conta subentendida aí. No caso, tudo centímetro, então centímetro cúbico. Então esse é o volume do meu objeto, tá? Esse é o volume do meu objeto que eu estava procurando. Beleza? E aí, pessoal? Vê que o cálculo do volume ele pode vir, né? Requisitando de vocês um conhecimentozinho também aí de trigonometria, né? Porém, vocês têm a base para isso, para calcular o volume. Sabendo quem é a superfície da base e a altura, multiplicar eles e você tem um volume do seu prisma, tá certo? Exercícios para a próxima aula temos, né? E essa questãozinha aqui vai ser a questão do Classroom para vocês fazerem, tá? Essa questão do Classroom. Vocês quebrarem um pouquinho a cabeça, pensar um pouquinho também. Beleza, pessoal? 9:03, né? Camila já tava chorando só porque eu falei hipotenusa e cateto oposto. Tudo bem. Então, essa é a parte de volume de prismas. Na próxima aula a gente faz os exercícios, tá bom? Com vocês. Trago mais também. E aí depois a gente vai passar para as pirâmides, tá bom? Passa para as pirâmides. Então eu vou
finalizar então por aqui, né?